Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, campeonato em curso ainda não temos, mas como num passe de mágicas, como numa coisa inesperada que para mim não tem nada de inesperado. O futebol carioca já tem uma data, a princípio, prevista de retorno dos jogos. Dia 14 de junho está previsto a volta do Campeonato Carioca, a princípio sem torcida no estádio. Por que a princípio? Porque o excelentíssimo governador do estado do Rio de Janeiro, que era a favor do lockdown, a favor de ficar tudo fechado até dezembro, mudou de posição e já fala em ter o estádio com pessoas, um número reduzido, mas com pessoas, com a capacidade menor, mas com pessoas. Olha que interessante. Eu sei que você vai pensar, pô, o Magalhães está de deboche. Então, meu amigo torcedor brasileiro, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação e entre no nosso WhatsApp, coloque o seu nome e o seu time. Magalhães, eu quero participar do WhatsApp, meu time é tal, eu vou lá te cadastrar. Se tiver já umas 5, 6 pessoas do seu time, eu vou fazer um grupo do seu time. Como já temos grupos do Atlético Paranaense e temos grupos do Nordeste. Então, o nosso WhatsApp é o 022 99 22 54 512. Galera, esse vídeo não é só importante a situação, independente de estar certo ou errado, correto ou não, tá? Esse vídeo é importante porque coloca uma pressão no país. Porque vai colocar diretamente uma pressão em São Paulo, e São Paulo vai colocar uma pressão no restante do país. Então, meu amigo, é disso que a gente vai falar. E antes de você mandar aqueles meus abraços para imensa torcida do Bahia, que acompanha sempre muito aqui o meu canal, a torcida do Atlético Paranaense, que acompanha também, as torcidas do Nordeste, que estão sempre acompanhando muito o nosso canal aqui, e as outras torcidas em menor número por enquanto, mas que estão sempre acompanhando, de São Paulo, de Minas, do sul do país, Nordeste, como eu falei, Norte, e um pouco aqui a galera do Rio de Janeiro, que não acompanha muito, mas mesmo assim, muito obrigado. E mandar aqueles abraços sempre de cara, né? Caio, lá da Austrália, o Washington, que está na Suíça, meus amigos que estão no Japão, tem o Éder, amigo, acho que é torcedor do Atlético Paranaense. Fala, Éder. Tem muita gente, parceiro que está lá no Japão, trabalhando com transporte, pelo mundo aí espalhado, e acompanhando, né? Colega ou amigo até me mandou um vídeo, ele no carro lá no Japão, com vídeo lá, vendo a resenha com Magalhães. É uma satisfação muito grande. Vamos lá, galera. Aqui, meus amigos Ronexon e o Wender do canal 2x1, tamo junto. Celestial Miranda, que tá sumido, Celestial Miranda, nunca mais falei com o Celestial Miranda. Um abraço pro Celestial Miranda. Meu amigo Washington, lá da Suíça, tamo junto. Então, vamos lá, galera. Houve uma reunião. Bom, então vamos partir do início, mas não vai ficar grande esse vídeo não. Vai partir do início. Começou aqui no país
alguns clubes a voltar a treinar, principalmente na região sul e em Minas. E por que voltaram a treinar? Porque a situação da pandemia nesses estados, Minas Gerais e a região sul, é diferente do restante do Sudeste e do Nordeste. Então eles começaram a treinar e lá as coisas começaram a se abrir, o que é justo. Voltou os treinamentos, o comércio tem que estar aberto também, pelo menos parte. Isso eu sempre falei aqui, vocês podem pegar todos os meus vídeos, que eu sempre disse o seguinte: eu sou contra o treinamento voltar e o comércio estar fechado. Para os treinamentos voltarem, parte do comércio já tem que estar abrindo também, porque senão vai ser sacanagem. E isso está acontecendo no sul e acontecendo em Minas. Ah, eu tenho bola de cristal? Não. Mas é uma visão minha, tá? Que acabou acontecendo no sul e em Minas. E começou. Não se falou em data para voltar, não se falou em data de jogos, mas se falou, voltou os treinamentos. Começou na Europa, Alemanha voltou o campeonato. Parece que a Espanha já tem data, França já falou, não sei onde, já começou a pipocar geral. Aqui no Brasil, diferentemente de outros países, cada estado está fazendo de uma maneira. Ah, galera, eu estou fazendo esse vídeo agora porque no vídeo anterior, onde eu falei de situações políticas e populares, assim que eu terminei o vídeo, editei, coloquei no YouTube e entrou no YouTube, eu fui dar uma olhada no que estava acontecendo. E vi um vídeo de um canal que fala sobre o Flamengo, falando da volta do Campeonato Carioca. Eu falei, pô, não é possível. Eu falei, agora eu não vou tirar o vídeo. Vou fazer um outro vídeo. Então eu estou fazendo esse vídeo porque eu podia ter colocado essa informação no vídeo anterior, mas eu não sabia do que estava acontecendo. E agora eu estou gravando aqui, eu não tenho a menor ideia do que os comentaristas estão falando. Porque eu gravei outro vídeo, deixei editando, deixei indo para o YouTube e fui assistir outra coisa. Na verdade, eu estava vendo até a live do Revelação. Grupo Revelação, grupo de pagode. Estava vendo a live da Revelação. Então não vi comentário de nada. Mas eu tenho certeza que essa notícia da volta do Campeonato Carioca, posso estar... Eu não preciso mentir, tá? Eu não vi comentário nenhum, não vi canal de televisão nenhum ainda. Eu sei que já devem estar falando, mas eu não vi. Eu acredito que boa parte vai meter o cacete e vai ser contra. Não estou aqui para fazer julgamento, tá? Mas eu acredito. Posso estar completamente errado, mas eu acredito que boa parte vai ser contra, tá? E tem as suas razões, tá? E tem as suas razões. No momento desse, todo mundo tem as suas razões, porque sabe onde o calo aperta. Como o comentarista sabe onde o calo aperta, como os médicos sabem, como os enfermeiros sabem, como os presidentes de clubes sabem, todos não. Tem alguns que não pensam dessa maneira, mas aí pode ter outros problemas envolvidos também. Mas cada um sabe onde o calo aperta. Então aqui a gente não está para fazer julgamento. Só está para analisar a notícia. Então, teve essa reunião do Crivella, que é o prefeito do Rio de Janeiro, com a federação e os clubes. Foram todos os clubes? Não. Fluminense e Botafogo não mandou representantes. Só que tem uma diferença aí. O Fluminense alega, eu não estou aqui, eu não tenho como falar, é causada, não tem. Mas ele alega, ele justifica que não recebeu o convite para essa reunião. Bom, estranho, porque são 16 clubes. 14 recebem o convite,
14 não. Na verdade, 15 recebem o convite, que o Botafogo também recebeu o convite. E só o Fluminense não recebeu o convite. Bom, o Fluminense diz o seguinte, de cara, já digo o seguinte, Fluminense e Botafogo são contrários a retomada das atividades. Fluminense e Botafogo são contrários, inclusive, a voltar aos treinos. Tá? Mas em nota oficial, o Fluminense diz o seguinte: não recebemos o convite formal para a reunião. Informou que optou por manter-se apenas em observação, sem que isso signifique qualquer posicionamento em relação à reunião, pois dela não tem informação. Ou seja, o Fluminense diz que não recebeu um convite formal, aí de repente eles queriam um ofício, alguma coisa assim, com uma certa formalidade. De repente foi um convite, mandaram para o WhatsApp, ele não aceitou, ele queria uma coisa formal. E não foi, então ele não participou. Porém, o dirigente do Fluminense disse o seguinte: olha só, eu não vou me pronunciar sobre uma reunião onde eu não estava. Então, pum, não se pronunciou. Aí aqui diz o seguinte: a decisão de somente voltar ao futebol quando as autoridades de saúde emitirem parecer respaldado pela comunidade científica, autorizando a volta dos treinos presenciais e jogos, com indicações claras de procedimentos e normas que serão mantidos. Ou seja, o Fluminense diz que só volta quando tiver todos os protocolos, quando a parte de saúde, quando todo mundo dizer que pode voltar. Essa reunião foi justamente para tratar disso, dos protocolos, de tudo que tem que ser feito para voltar ao jogo. Não, mas como não participou, o Fluminense emitiu sua nota. E o Botafogo está mais radical. O Botafogo diz o seguinte: primeiro que o Botafogo criticou a reunião, ou seja, o Botafogo recebeu o convite. Só que ele criticou a reunião porque a reunião é presencial. A reunião foi presencial. Ele diz no auge da crise causada pelo coronavírus. Tem todo direito, também não está errado. A minha pergunta é o seguinte: quando foi ou será o auge? Porque estão falando do tal do pico, porra, desde março, pessoal. O pico vai ser em março, o pico vai ser em abril, o pico vai ser em maio, o pico é em junho. Pô, quando vai ser esse pico? Pô, ninguém sabe. Eu entendo o medo de todo mundo. O que eu tô falando é o pico. Se uma barata voa, ninguém sabe quando é o tal do pico. Deve ser agora, eu acredito ser agora. Porque pelos números que estão divulgando aqui no Rio e em São Paulo, os números estão muito altos. Então a gente acho que deve ser o pico. Apesar de eu, Magalhães, não acreditar em números aqui no Brasil. Essas pesquisas, essas informações de números, de estatística, eu não acredito. Porque para mim tudo é manipulado. A gente viu nas eleições. Eu não estou falando das pessoas formadas em estatística, dos seres humanos, dos técnicos de estatística. Não é isso. São muito profissionais. Mas as empresas que trabalham são meio que impulsionadas pela política. Então, é lógico que é manipulado. Eu, particularmente, eu nunca participei de ninguém, de nenhum setor desse que faz essas pesquisas, nunca me fizeram pesquisa com nada. Porra. E não é só eu, não, conheço um monte também, nunca foi. Mas é meu direito, é a minha visão, tá? Mas os números que estão se dando, muito alto, então devemos estar no pique. Então, olhando por esse número, pelo que está sendo divulgado, o Botafogo não está errado.
Tá? O Botafogo não está errado. Aí diz, o futebol... Aqui, ó. Aí diz aqui, não era necessário expor nossa diretoria ao risco de sair de casa para participar. Todo o direito do Botafogo. Seria até incoerente com o nosso discurso. Então, o discurso que o Botafogo vem colocando, ele está mantendo. Então ele está mantendo. Bom, se o Botafogo é contra a volta dos treinos, ele vai ser contra e é uma reunião presencial. Então o Botafogo, não estou julgando se o Botafogo está certo ou errado. Mas no posicionamento do Botafogo, ele está seguindo uma linha. O Fluminense está seguindo a linha e os outros times estão seguindo a linha também de querer voltar. Aí eu vou colocar o seguinte, meu amigo torcedor do Brasil, tá? Começa a reparar uma coisa. Vocês começam a reparar, vamos falar de live? Começa a reparar que as primeiras lives, o cantor estava sozinho. Reparou? O cantor estava sozinho. A banda, geralmente muito separada um do outro. Parou? Começa a perceber como é que tá as lives agora. Tá todo mundo junto. Tá o cantor e a banda. Tá todo mundo junto. Já não tem mais ninguém de máscara. E todo mundo vê uma live. Pode reparar. As próprias lives já estão mudando. E muitas dessas lives já estão sendo patrocinadas por emissoras. Onde é que eu quero chegar? Que a coisa está afrouxando. Independente da situação da pandemia, do momento que estamos vivendo, a coisa está afrouxando. Inclusive, emissoras estão afrouxando. Porque, na minha visão, ficaram batendo num propósito durante muito tempo. Só que, quando eles viram que a economia estava caindo muito e que muitos iam perder com isso também, começaram a mudar um pouquinho o ponto de vista. Então fizeram essa reunião. Então, como eu falei, o Fluminense e o Botafogo têm o seu direito. Mas eles são minoria. Então o que for decidido, eles vão ter que cumprir. A não ser que falar, olha só, a gente não vai jogar. Não quer. Vai se entrar na justiça, vai se fazer o que quiser. Aí a gente vai ver. Tá? Mas a princípio, estão seguindo o caminho. Igual a população também dividida, uns a favor, outros contra. Então foi decidido que, a princípio, volta-se dia 14. O campeonato vai voltar normalmente, acho que na quarta ou na quinta rodada do segundo turno, com os mesmos regulamentos escrotos, do mesmo jeito que era o Campeonato Carioca antes de parar, todo enrolado, umas regras absurdas, vai voltar do mesmo jeito na cagalhopança. A gente só não sabe se vai ser com o portão fechado, do jeito que o Crivella quer, ou se vai ter público lá dentro, do jeito que o governador já falou. Aí, onde é outra coisa que eu vou falar. Você, torcedor, que batia a palma, apoiava o governador aqui do Rio, porque tinha uma briga política. Tem uma briga política do governador do Rio com o presidente da República. O presidente da República falava A, ele falava B. Se o presidente da República falasse B, ele falava A. Não é isso? Beleza. Agora, como num passe de mágicas, o presidente da República fala A, e o governador já está falando A, B. Daqui a pouco ele só vai falar A. É assim que funciona a política. E você que batia a palma pro Whindersson, porque ele o presidente falava A, ele falava B, agora tu vai ficar contra ele também. Tu era contra um e vai ficar contra o outro. Mas há um tempo atrás você era a favor, agora você já é contra. As coisas mudam. Na política, amigo, não briga por causa de política. Sabe por quê? Porque tá um xingando o outro. Mas dependendo do interesse político, daqui a pouco eles ficam unidos. E as pessoas ficam brigando por causa disso, um ofendendo o outro.
Então, trataram disso tudo, da volta. Teremos uma reunião aqui no Rio. Os treinos estão liberados dia 23. Meteram o cacete no Flamengo. Jornalistas meteram o cacete no Flamengo. O Flamengo peitou. Bom, o Flamengo não peitou. Quer dizer, até peitou. Mas não descumpriu norma. Porque a prefeitura não diz que não podia. A prefeitura diz não deve. Não se deve ir. Não deveria. Quando você fala não deveria, você está colocando para aquela pessoa a responsabilidade de fazer ou não. Então, falou, não, a gente acha que não deve voltar. Não, mas eu quero voltar. E o Flamengo voltou. O Flamengo não descumpriu uma lei que estava dizendo que não pode. Não era isso, estava dentro da lei. O Flamengo voltou. Se lembra que o Flamengo foi lá em Brasília com o Vasco, meteram o cacete também? Isso que está acontecendo no Rio tem a ver com aquela reunião. E aquela reunião não foi à toa, porque o presidente do Vasco e do Flamengo sabia que acho que um dia depois ia ter uma reunião do governador, dos governadores com o presidente. Então, Flamengo e Vasco, macaco velho, eles foram, apesar de eu não gostar do presidente do Vasco, mas foram lá juntos, que sabiam da data. Acabou que a data que o Flamengo e o Vasco foram lá foi uma data ruim, mas eles sabiam. Tá? Então, foi se agendado tudo, e a nota oficial, para terminar, diz que teve a reunião com todo mundo e o prefeito revelou que o comitê científico classificou como irrepreensível o protocolo Jogo Seguro de Retorno aos Treinamentos, produzido pela Federação do Estado do Rio de Janeiro e os médicos. Ou seja, tem um protocolo científico carimbado e comprovado. Houve entendimento de que, sob orientação e acompanhamento dos clubes, os jogadores estão mais bem cuidados e em maior segurança. Ponto. E teremos uma outra reunião, eu acho que na terça-feira também, ou na segunda-feira, teremos uma outra reunião aí para se acertar. É uma reunião virtual, vai ter uma reunião virtual, segunda-feira às 15 horas, que vai ter aí, vai falar sobre protocolo, vai se falar sobre um monte de coisa, para se bater o martelo. Mas a princípio é dia 14 de junho. E por que essa decisão, essa reunião, essa notícia vai colocar uma pressão do cacete no restante? Bom, se aqui no Rio, que a pandemia a princípio está alta, já estão falando em volta, por que no Sul já não pode ter data marcada para voltar ao campeonato? Os times do Sul vão bater também. Opa, olha só, lá no Rio já estão marcando, vai voltar. E por que aqui, que a nossa pandemia é muito menor, já não se pode marcar? Então já vai começar, se já não tem data no Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Curitiba, se não já tem data, vai começar a pressionar para ter data. São Paulo, duvido que os clubes de São Paulo vão querer ficar atrás. São Paulo está no mesmo problema do Rio, na verdade está até um pouco pior. Será que São Paulo vai ficar paradinho, os clubes vão ficar todo mundo quieto, ninguém vai voltar e vai deixar os outros campeonatos voltarem? Não acredito. Acredito que vão apertar em São Paulo também para a volta dos treinos. E para isso vai ter que voltar parte do comércio, como já está voltando no Rio. Parte do comércio do Rio já está voltando também. E vai para o Nordeste também. Vão começar a apertar. Então, essa divulgação e se bater o martelo na volta de jogos no Rio de Janeiro, dia 14 de junho, vai colocar uma pressão infernal no restante. Isso sem dúvida. Agora, se essa decisão do Rio de Janeiro está certa ou errada, aí é uma outra discussão. Não é isso que a gente está fazendo aqui. Tá? Não é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está falando do que estão tratando. Tá? E eu tenho a minha posição e já falei. Para mim, para voltar treinos, parte do comércio tem que voltar.
E para voltar a jogos, mais ainda. Porque senão vai ser injusto com o restante do comércio. Porque tem muita loja grande fechando as portas. Empresas de ônibus fechando as portas. Então tem que se tudo colocar um balanço. E como a decisão é dos governadores, cada governador sabe aonde o calo já está apertando. Presidentes de clubes também. Então, é aguardar para ver. Mas essa decisão do Rio vai ter uma repercussão nacional muito grande e vai fazer as outras federações se mexerem e os clubes se mexerem, isso sem sombra de dúvidas. Mas, vou falar, não estou aqui para julgar se é certo ou errado. Só estou trazendo a informação e dando a minha visão sobre o que está acontecendo. Eu particularmente, eu sei que você vai falar, e aí, Magalhães, tu é a favor da volta dos jogos? Bom, a minha posição é o seguinte, vai de acordo com o Estado. Vai de acordo com o Estado. Para mim, Rio, São Paulo, Bahia, não. Mas o Sul já podia ter data de volta dos campeonatos. Agora Rio, São Paulo e Bahia e boa parte do Nordeste, que a situação está bem mais complicada, tem que se pensar bastante. Não sou a favor. Empurrava um pouquinho mais para frente. Essa é minha opinião. Um grande abraço, até mais. Valeu, fui!